Fragmento 47. Seção 97, 15 de setembro de 1982. Jim, depois de mais reflexão sobre o assunto do falcão, Dom novamente perguntou a Ra sobre seu significado. Já que Ra não queria infringir sobre o livre-arbítrio do Dom através da clara explicação do significado do falcão, e assim tomando a decisão pelo Dom de se mudar ou não para casa, o máximo que Ra poderia fazer era falar de uma maneira indireta, em um tipo de charada que exigia que Dom, e cada um de nós, fizéssemos nossas próprias determinações. O extremo desejo da parte de quaisquer entidades positivas, tais como Ra, de manter o livre-arbítrio de cada pessoa, em nosso planeta de terceira densidade, é devido ao fato de que se uma entidade, tal como Ra dá informação que pode mudar suas escolhas futuras, essa entidade, então, não apenas ensinou ao ser de terceira densidade, mas aprendeu por ele. Aprendendo por ele, ela removeu a força espiritual que vem para alguém que se esforça e finalmente aprende por si só. Em uma visão mais ampla, isto não é visto como um serviço, mas como um desserviço. Por causa da dúvida de Dom com relação à casa em Atlanta se tornar nosso próximo lar, nós não nos mudamos para aquela casa, mas permanecemos em Louisville por mais um ano. Era outono de 1983 quando nós finalmente encontramos outra casa na região de Atlanta e nos mudamos para lá. Nesta época o desgaste de Dom chegou a um ponto crítico e ele havia começado a se preocupar mais e mais sobre se ele ainda teria um emprego, já que a Eastern Airlines estava rapidamente fracassando financeiramente. Carla, ser capaz de ler corretamente as pequenas dicas que o Criador sempre parece estar nos oferecendo. Tanto Jim quanto eu pensávamos que o falcão era simplesmente uma confirmação daquela localidade. Mas Dom era o chefe, e ele realmente estava inseguro, ao ponto de ter abandonado, por um tempo, completamente a ideia de nos mudarmos e tentou comprar a casa que estávamos alugando. Como eu mencionei, a diferença de cerca de 4% do valor da casa estava em disputa, e Dona não se viu dando ao proprietário bem ganancioso um bônus extra por nos ter em uma situação de compra ou se mude. Então no final nós fomos forçados a nos mudarmos, para Louisville ou Atlanta. Foi uma mudança fatal, acompanhada desde o início de lutas e problemas. A triste história de nosso fracasso como um grupo capaz de contatar Ra estava começando. Seção 97, 15 de setembro de 1982. Questionador: eu tenho feito alguma consideração sobre a aparição do falcão e fiz esta análise do pássaro na carta 3. O pássaro é uma mensagem do eu superior, e a posição das asas na carta 3, uma asa apontada na direção da mulher, indica que é uma mensagem para a mulher agindo como catálise para a mente. A posição da asa apontada para baixo indica que a mensagem é de uma natureza negativa ou indicando a impropriedade de certa atividade ou plano mental. Ra comentaria sobre isso? Ra, não. Questionador: a razão para esta falta de comentário é a primeira distorção? Ra, isto está correto. Questionador: eu analisei o falcão, que eu vi imediatamente após retornar da casa em Atlanta, como uma mensagem, muito provavelmente de meu eu superior, indicando que o plano de mudança não era o melhor, não era muito apropriado, já que, sem o falcão, tudo teria continuado como planejado, sem nenhuma catálise acrescentada. Esta única catálise de uma natureza extraordinária então, logicamente, a partir de meu ponto de vista, poderia apenas significar que havia uma mensagem com relação à impropriedade do plano por alguma razão a ser descoberta. Ra comentaria sobre isto? Ra. Nós trilhamos o mais próximo possível da lei da confusão ao sugerir que nem todas as criaturas aladas têm um significado arquetípico. Nós podemos sugerir que a percepção de um notável fenômeno subjetivamente compartilhado é comum quando, em outra experiência encarnacional, trabalho significativo para o serviço de polaridade aumentada fora compartilhado. Estes interessantes fenômenos compartilhados subjetivamente então agem como meios de comunicação, cuja natureza não pode ser discutida por aqueles, de fora da experiência encarnacional compartilhada. Sem a interferência no livre-arbítrio de cada entidade envolvida no complexo de eventos subjetivamente significativos. Questionador: Ra pode, por favor, nos dizer a fonte do odor incomum neste quarto, nesta manhã? Ra, existem dois componentes para este odor. Um é
como fora conjeturado, a decomposição do veículo físico de um de seus roedores de segunda densidade. O segundo é um elemental que está tentando fazer residência dentro dos restos putrificados desta pequena criatura. A limpeza do quarto e o queimar do incenso desencorajaram o elemental. O processo de decomposição deve, em um curto período de seu espaço-tempo, remover as sensações menos que harmoniosas proporcionadas ao nariz. Questionador: eu me encontro atualmente em uma difícil posição de decisão, primariamente por causa da aparição do falcão previamente citado depois de nosso retorno de Atlanta. O único objetivo de qualquer valor é o trabalho que nós estamos fazendo, que inclui não apenas o contato, mas comunicação e disseminação de informação para aqueles que possam requerê-la. Já que a mudança estava conectada a isso, e já que o falcão era, para mim, obviamente uma função daquele processo, eu estou no presente em um dilema com relação à situação otimizada, já que eu não me decidi definitivamente sobre o significado do falcão ou as vantagens ou efetividades da mudança e não desejo criar um processo que é basicamente irreversível, se resultar em uma falta de nossa habilidade de nos dispor ao serviço àqueles que buscariam aquilo que nós somos capazes de manifestar através de nossos esforços aqui. Ra comentaria sobre essa situação? Ra, o questionador supõe muito e comentar é um infringimento sobre seu livre-arbítrio. Nós podemos sugerir a ponderação de nossos comentários anteriores com relação às criaturas aladas, das quais você fala. Nós repetimos que qualquer lugar de trabalho, apropriadamente preparado por este grupo, é aceitável para Ra. A discriminação da escolha é suas.